do ohm. Não que gostemos muito de repetir as coisas, mas entre nossos alunos de altos estudos elétricos, ainda vejo alguns que não estavam aqui da última vez. Em um circuito elétrico elementar, há 3 grandezas essenciais, ligadas entre elas por uma lei dita lei de Ohm. As fontes, do gênero dessas que encontramos nas paredes, fornecem uma tensão praticamente constante. U está fixo. Se diminuirmos R, I vai aumentar. Se aumentarmos R, I vai diminuir. Assim, à medida que acrescentamos resistências em série, a intensidade de corrente no circuito vai diminuir. Isso é normal, já que a resistência total ou resistência equivalente é igual à soma de cada uma das resistências. Caso contrário, você sabe que o senhor Volta encontraria nos terminais de cada uma das resistências uma certa tensão que você poderia facilmente calcular. Mas, como diz o senhor Ohm, o importante é saber que, caso as somemos, encontraremos exatamente a mesma tensão dos terminais da fonte. Primeira consequência da lei de Ohm. Em série, a soma das tensões sobre os terminais de cada uma das resistências é igual à tensão sobre os terminais da fonte. Mas, com muita frequência e principalmente nas instalações das casas, as ligações são em paralelo, o que no esquema corresponde a isso aqui. A tensão nos terminais das resistências é a mesma. Neste ponto, estamos de acordo. Para começar, se houver apenas uma resistência no circuito, passará uma corrente I, que o senhor Ampère pode medir, mas que a gente poderia calcular com bastante facilidade também. Uma segunda resistência em paralelo vai deixar uma corrente I2, de modo que a intensidade total aumenta. Uma terceira resistência vai deixar passar uma corrente I3 e a fonte, boa garota, fornecerá a corrente. Portanto, segunda consequência da lei de Ohm, em paralelo, a soma das intensidades de corrente em cada resistência é igual à intensidade total fornecida pela fonte. Então é preciso que tudo isso esteja bem claro. Em série, a intensidade da corrente é a mesma em todas as resistências. E a soma das tensões sobre cada terminal será igual à tensão dos terminais da fonte. Em paralelo, é a tensão nos terminais que é a mesma. E a soma da intensidade da corrente é igual àquela que sai e volta da fonte. Se você entendeu isso, entendeu quase tudo. Sobrou uma última coisa. A resistência equivalente de várias resistências em paralelo é, claro, o valor da resistência única, que deixará passar a mesma corrente total. Quanto mais resistências acrescentamos em paralelo, mais aumenta a corrente total. Portanto, o valor da resistência equivalente diminui. Mas veja bem que não é mais a mesma coisa que há pouco. Nossas resistências não se juntam mais. Então, o que elas fazem? Para isso, chamaremos nosso matemático de plantão.
Caro matemático, 3 resistências em paralelo de 100, 10 e 1 ohm dá uma resistência equivalente de quanto? 0,9 ohms aproximadamente. Ele tem razão, pois em paralelo a resistência equivalente é sempre menor que a menor das resistências. Como o nosso matemático fez essa conta? Ele se serviu do contrário. 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3 é igual a 1 dividido pela resistência equivalente. Podemos também fazer pelo método da CTA, onde basta comparar os valores que estão em paralelo, atribuindo a elas um valor proporcional. Tomando agora o maior valor e dividindo pelo valor proporcional, sempre fazendo isso somente com 2 resistências em paralelo, teremos o valor equivalente. Este é um excelente método para fazer as contas de forma mental. Mas vejo alguém preocupado. O que fazer quando temos resistências que sejam metade em série, metade em paralelo? Isso não é mais complicado. A fórmula do contrário, ou o método da CTA, vai nos dar a resistência equivalente das 2 resistências em paralelo. Essa resistência equivalente está, então, em série com a terceira. E aqui elas se juntam, pura e simplesmente, para dar a resistência total. Mas voltemos às fontes. Senhor Volta, por acaso suas pilhas de 1,5 volt são fontes de tensão constante? Como nossas tomadas de corrente? Veremos. Temos nos terminais 1,5 volts. Perfeito. Ligamos uma resistência de 1 ohm e medimos a tensão dos terminais, que agora apresenta 0,75 volts. Então, senhor Volta, suas pilhas não são de qualidade? Oh, elas são de boa qualidade, sim. É preciso somente saber que as pilhas também têm uma certa resistência, chamada resistência interna. Elas têm esse direito. Quando você liga a sua resistência, isso equivale a esse circuito aqui. Circuito em série, você notará. E supondo que a resistência interna da pilha seja de 1 ohm, ela também terá a mesma resistência da carga, e não teremos nada além da metade da tensão sobre a carga. E eis porque a tensão de sua pilha muda. Eu quero dizer, ela não é uma fonte de tensão constante. Obrigado, senhor Volta. E é o senhor Ohm, novamente, que vai tirar a conclusão disso tudo. Todo gerador é caracterizado por 2 coisas: sua força eletromotriz, E, e sua resistência interna, R. Logo que ela fornece uma corrente I, a tensão em seus terminais é igual à força eletromotriz menos a queda de tensão na resistência interna. Ainda é a lei de Ohm, mas a chamamos de lei de Ohm generalizada. Parabéns, senhor Ohm! Assim, graças ao General Ohm e suas astúcias em eletricidade, continuaremos nos encontrando por aqui.